paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos nessa noite, amém? Hoje nós vamos estar louvando mais alguns cânticos para o nosso Deus, e que tudo que vamos fazer aqui nesta noite seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. E que você que tem passado por alguma enfermidade, que você possa estar recebendo a cura do Senhor neste momento, através dessa música que nós vamos estar cantando. Amém? Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, meu Senhor Jesus. Dizer que és formoso. Você pode louvar o nosso Deus através das suas palmas aí na sua casa. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servirão ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, Jesus é bom e é eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja conosco hoje e sempre. É um prazer estar de novo com os irmãos para compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus. Trago aqui um abraço da nossa família, da Rosana, do André, do Arthur, da Gabriela. Trago um abraço também da Igreja Batista Monte Sinai, e quero nesse instante me dirigir aos irmãos, desejoso de que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, e para dizer para os irmãos também que temos acompanhado os irmãos em oração, temos nesse tempo orado enquanto família, enquanto igreja. Tive a oportunidade de falar via WhatsApp com o pastor Chicão pelo menos umas 2 vezes durante essa semana, e quero tranquilizar os irmãos na certeza plena de que Deus está cuidando do pastor Chicão, está cuidando da irmã Patrícia, está cuidando dos seus filhinhos e há de continuar também cuidando da igreja. E eu quero hoje à noite trazer uma palavra aos irmãos, uma palavra de esperança, palavra da parte de Deus que se encontra em Isaías, no capítulo de número 43. Os versos são os versos de 1 a 3, e eu quero ler com os irmãos agora. Isaías 43, de 1 a 3, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios,
eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ainda o verso 4 diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra e de ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Usa a Tua palavra, Deus, como o Senhor tem feito, para acalmar o nosso coração, para encher o nosso coração de esperança e para manter, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração nas Tuas mãos e no Teu altar. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, Isaías inicia o seu ministério no último ano do reinado do rei Uzias, que foi um rei bom. E eu falo isso mencionando o capítulo 6, quando Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Então Isaías inicia o seu ministério ainda no reinado do rei Uzias. E ele tem uma visão do Senhor que foi transformadora. Primeiro para si mesmo e depois transformadora também para o seu povo. E agora Isaías, usado por Deus, ele vai falar ao seu povo e vai lembrá-lo de quem é o Senhor e como é que esse Senhor age no meio dos seus, a favor dos seus, com os seus e também através dos seus. Isaías vai começar falando ao povo, palavra que Deus lhe diz e que é a palavra que Deus tem para nós nessa noite, meus irmãos. E a primeira coisa que Deus fala com o povo através de Isaías é que ele lembra o povo de quem ele era, ou de quem eles eram. E na verdade, meus irmãos, dizendo isso, que Deus faz Israel lembrar-se de quem eles eram, ou de quem era Israel como nação. Isso também nos faz pensar, queridos, que nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos. O Senhor estava dizendo para Israel o seguinte: eu salvei vocês, eu os resgatei do pecado, eu tirei vocês da morte e da dor. Vocês nem eram um povo, vocês nem eram uma nação, vocês viviam escravizados, vocês viviam submissos a outros povos, mas eu, o Senhor, livrei vocês. Eu, o Senhor, cuidei de vocês. Eu, o Senhor, os resgatei da escravidão. Então, a primeira coisa que Deus faz o povo lembrar é o seguinte: agora, pois, assim diz o Senhor que te criou. Eu sei quem vocês eram. Eu conheço vocês. Sei perfeitamente das suas necessidades. Sei como vocês viviam antes. Mas a segunda coisa que Deus fala é o fato de que Ele nos conhece pelo nome. Israel, fui eu quem te criou. Jacó, fui eu quem te formou. E ele diz assim: não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Eu conheço vocês pelo nome. Eu conheço vocês pelo nome. Conheço você, Lúcia. Conheço você, Gedeías. Conheço você, Patrícia. Conheço você, Zezinho. Conheço você que está aqui nessa noite, que talvez nem mesmo o pastor Celso sabe o nome, mas eu quero dizer para você que eu sei quem é você. Eu te conheço pelo nome.
Eu sei quem é você, meu filho, eu te conheço pelo nome. Fui eu quem dei nome a vocês, dizia o Senhor a Israel. Eu os escolhi, vocês são meus. Fui eu quem escolhi, eu sei quem vocês são. Eu sei exatamente o que se passa na mente e no coração de vocês. Eu sei quais são as suas aflições, eu sei quais são os seus medos, eu sei quais são as suas dores. Eu te conheço, meu filho, pelo nome. Meus irmãos, é assim que Deus nos conhece. Deus não olha para nós apenas como mais um, como um número no meio da multidão. Deus nos olha e nos conhece pelo nome. E Ele diz a Israel: eu tenho vocês gravado na palma das minhas mãos. Isaías 49, versos 15 e 16, diz assim, texto que você bem conhece, meu querido. Isaías 49, verso 15. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Meus queridos irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa, que coisa extraordinária. Deus nos tem gravado na palma das suas mãos. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês. E eu sei que os irmãos estão aflitos. Eu sei que os irmãos estão angustiados. Eu sei que os irmãos estão com o coração apertado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu e vocês servimos a um Deus que nos conhece pelo nome. Eu e vocês servimos a um Deus que sabe exatamente o que nos aflige, o que nos assusta, o que nos amedronta, o que nos faz temer. Portanto, meus irmãos, prossigamos firmes nesse Deus, certos de que Ele tem cuidado de nós. Mas Isaías continua dizendo, Deus continua dizendo através do profeta Isaías: eu sei de onde vocês eram, sei de onde vocês saíram, sei como vocês foram formados, conheço o nome de vocês. Nenhum de vocês é desconhecido, eu conheço vocês pelo nome. E Deus vai dizer ainda mais: vocês são meus. Amém, meus irmãos? Vocês são meus. Vocês são meus. Vocês podem até ter passado por um período de escravidão. Vocês podem ter sido escravos no Egito. Vocês podem e foram escravos na Babilônia, mas na verdade vocês pertencem a mim. Vocês pertencem a mim. Vocês são meus por direito de criação. E vocês que um dia aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, vocês são meus por direito de redenção. Não há nada, meus irmãos, que possa nos tirar da presença desse Deus. Não há nada que possa nos afastar da presença desse Deus. Não há nada que faça com que a gente perca ou com que Deus nos perca de vista. Ouvi um sermão um dia desse, onde uma pastora conta uma história, e uma história eu quero recontá-la aqui para você entender que quando a gente é selado por Deus, quando a gente é encontrado por Deus, quando a gente ouve uma palavra como essa, que Deus nos conhece pelo nome, que Deus sabe quem nós somos, conhece as nossas aflições e que nós pertencemos a Ele, a gente precisa entender a dimensão disso. Conta-se que um pastor, em meio às suas lutas, em meio às lutas do ministério, as lutas familiares e as tantas outras lutas, ele desistiu. Ele disse: olha, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não tenho mais condições de continuar vivendo a vida cristã. Para mim deu, eu cheguei no meu limite. E talvez cansado também, queridos, por causa das decepções, ele decide não apenas, diz a história, abandonar o ministério, abandonar a sua vida com Deus, mas ele decide também viver agora tudo que supostamente não tinha vivido antes. E aí ele, na sua
intenção, no seu desejo, no seu desalento, num momento de fraqueza profunda, ele decide então sair à noite e ir a uma boate. Ele foi, diz a história. Chegando lá, ele se assentou sozinho, e um monte de gente, um ambiente que não era o seu, um ambiente que ele não estava acostumado, um ambiente que não lhe pertencia e não nos pertence. E ali ele estava. E de longe ele viu uma moça, e com o coração, e com a mente tão conturbada, ele começa a olhar para aquela moça e começa a perceber que parece que ela também estava olhando para ele. E ele ficou assim, meio assustado, mas continuou ainda olhando para ela. E de repente, para sua surpresa, a moça se aproxima da mesa, olha nos olhos dele e diz assim: pastor, eu sabia que o Senhor jamais ia desistir de mim. Eu sabia que onde quer que eu estivesse, o Senhor viria ao meu encontro para me resgatar. Eu sabia, pastor, que o Senhor é um pastor de ovelhas. O Senhor é um homem que foi chamado por Deus para cuidar de gente. E ainda que eu estivesse num ambiente como esse, o Senhor jamais desistiria de mim. Diz a história, meus irmãos, que aquele homem começa a chorar e olha para os céus e diz: Senhor, eu não posso fugir do Senhor. Eu tenho chamado, eu fui escolhido pelo Senhor. O Senhor me tem gravado na palma das suas mãos. E eu nunca mais, Senhor, nunca mais deixarei de olhar para o Senhor como meu Pai amado. Nunca mais fugirei do meu chamado. Nunca mais abandonarei a minha posição no teu reino. Querido, nós somos quem somos porque pertencemos ao Senhor. Nós somos o que somos porque pertencemos a um Deus que sabe quem nós éramos antes de estarmos com Ele, que nos conhece pelo nome e que nos chama como seus. Nós não temos como fugir do Senhor, meus irmãos. Nós não temos outro para onde ir. O que nós temos é o Senhor, e tendo o Senhor nós temos tudo, e tendo o Senhor nós temos alegria em meio ao choro, à tristeza, à angústia. Nós temos paz em meio aos vendavais da vida. Nós temos esperança quando tudo aponta para olharmos e não enxergarmos mais solução. Mas além disso, meus irmãos, além de lembrar de quem nós éramos, além de saber o nosso nome, além de nos dizer que nós somos dele, Deus também faz com que nós nos lembremos do nosso passado, e foi assim que ele tratou com Israel. No verso 2, ele olha para os seus filhos e ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá de ti. Nem a chama arderá de ti. Sabe o que Deus estava fazendo aqui com Israel, meus irmãos? Deus estava agora fazendo com que Israel relembrasse o seu passado. Deus estava agora fazendo com que Israel relembrasse os livramentos que ele já havia dado a esse povo. Deus estava agora fazendo com que Israel olhasse para trás, meus irmãos, e não perdesse de vista o que Deus já havia feito. Para nós, queridos, essa expressão, quando passares pelas águas, para mim e para você, talvez não tenha tanto efeito assim. Talvez a gente faça uma analogia, talvez a gente possa lembrar de alguma coisa, a gente possa pensar em alguma coisa, mas Deus estava falando com o povo, meus irmãos, que ele havia livrado da escravidão do Egito, de um povo que chegou diante de um mar e o mar se abriu, de um povo que chegou diante de um rio e o rio se abriu. Por isso Deus está dizendo para eles: quando vocês passarem pelas águas, elas não vão afogar vocês, e vocês sabem disso, porque eu já livrei vocês quando vocês ali estavam. Livrei vocês da escravidão do Egito por mãos fortes, através de Moisés, fazendo com que vocês atravessassem o Mar Vermelho. Livrei vocês quando vocês chegaram diante do Jordão, sob a direção de Josué, e o rio Jordão se abriu e vocês passaram a seco. Quando os sacerdotes então tiveram coragem para pisar as águas, a Arca da Aliança foi adiante, vocês passaram a seco e eu os conduzi. Quando vocês
passarem pelas águas, vocês não afogarão. Deus está falando nessa noite, meus irmãos, para nós nos lembrarmos de coisas que são significativas para nós, de livramentos que Ele nos deu, de quantas vezes Ele operou na nossa vida quando tudo dizia que não tinha mais jeito, de quantas vezes o Senhor agiu com poder e graça, meus irmãos, dando livramento à nossa vida, dando livramento aos nossos filhos, suprindo as nossas necessidades, colocando na nossa mesa o pão de cada dia. Meus irmãos, quantas vezes o que Deus estava tentando dizer para Israel: não se esqueça do passado, não se esqueça do que eu já fiz, e eu continuo sendo o mesmo Deus, o Deus que agiu no passado, continua agindo no presente e agirá no futuro, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? O que Deus está nos chamando a fazer, meus irmãos, nessa noite, é que nós nos lembremos daqueles momentos em que tudo parecia ter acabado. Atrás vinha o exército, na frente vinha ou tinha um mar, mas do alto, meus irmãos, do alto veio o socorro do Senhor. Do alto veio o socorro do Senhor. E quando preparava esse sermão, fiquei lembrando de que em 1988, não sei se já contei isso aos irmãos, nós perdemos tudo. Quando digo nós, eu e Rosana e a nossa família, financeiramente perdemos tudo, meus irmãos, tudo. A ponto de, se vendêssemos a nossa casa, não daria para pagar 40% do que nós devíamos. Mas o Senhor se lembrou de nós. Deus agiu, irmãos, de tal maneira que, depois de um tempo, sem explicação humana, todas as nossas dívidas foram pagas. Não ficamos devendo absolutamente nada a ninguém, porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos honrou, o Senhor nos abençoou. 2001, passava-se, ou nós já tínhamos passado, a crise financeira, e Rosana engravidou do nosso terceiro filho, Arthur, que os irmãos conhecem. E nós fomos ao médico, Dr. Plínio Fanelli, e o diagnóstico era o seguinte: Rosana estava com sangramento grave e havia sido deslocado 70% do sacro escrotal com 3 meses de gravidez, ou seja, com 3 meses de gravidez, 70% daquilo que mantinha o Arthur ali preso na Rosana estava descolado, e a probabilidade de que ele sobrevivesse era mínima. Rosana teve, meus irmãos, pelo menos uns 2 ou 3 sangramentos durante essa gravidez. Foram 6 meses, e eu não vou esquecer isso nunca. 6 meses de cama, sem poder levantar para nada, nenhum esforço. E algumas vezes, em 2 vezes, nós fomos ao médico, e o médico, depois do sangramento, o Dr. Plínio falava o seguinte: olha, agora, Rosana, você vai lá, faz a ultrassom apenas para que a gente possa retirar, né, o feto e ver em que circunstâncias está. E quando nós chegarmos lá para fazer a ultrassom, o coraçãozinho do Arthur estava batendo. E agora, meus irmãos, aqui estamos nós, 20 anos depois, 19 anos depois, porque o Arthur vai fazer 20 anos em outubro, glorificando a Deus, porque Deus guardou e poupou a vida do Arthur, porque Deus cuidou, meus irmãos, e nada, absolutamente nada nos faltou. Não faltou a esperança, não faltou a fé, e não faltou o agir de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, a última palavra, meus irmãos, guardem isso, a última palavra sobre as nossas vidas pertence ao Senhor. Quarta-feira, conversava com um amigo que a irmã estava já mais de 30 dias no hospital, internada, na UTI. E o último áudio que a médica mandou para a família dizia que
eles não tinham mais nada para fazer. De que se a irmã Maria Luísa tivesse problemas nos rins ou em qualquer outro comprometimento, que eles não iam mais dar medicação para isso, apenas iam dar medicações para que ela não sentisse dor. Isso foi, eu falei com ele na quarta-feira, isso tinha acontecido, meus irmãos, a notícia que ele tinha tido era na segunda-feira. Na terça-feira, meus irmãos, um dia depois que a médica falou isso, dizendo, olha, não tem mais nada para fazer. Na terça-feira, essa mesma médica manda um áudio dizendo o seguinte, olha, a sua irmã está respirando normalmente e a saturação também voltou ao normal. E se continuar assim, daqui a 2 dias ela vai para a enfermaria e vocês vão poder vê-la. Meus queridos irmãos, o Deus a quem nós servimos é um Deus de milagres. É um Deus que nos chama a olhar para o que Ele já fez por nós e assim termos o nosso coração renovado na esperança, renovado na certeza de que Ele vai cuidar de nós em todo o tempo. E Ele diz mais, quando passares pelo fogo, não te queimará. Ah, querido, para mim e para você, repito, talvez isso não tenha muito sentido. Mas para quem foi lançado numa fornalha de fogo, 7 vezes mais aquecido, ouvir essa palavra faz toda a diferença, porque o povo sabia da experiência que havia acontecido com Sadraque, Mesaque e Abednego. Era com esse povo que Deus estava falando. Eu estou dizendo para vocês que quando vocês passarem pelo fogo, vocês não se queimarão. Isso não se trata de uma promessa futura. Isso se trata de algo que vocês já viram, isso se trata de algo que já aconteceu, isso se trata da minha presença viva com vocês. Vocês sabem que eu não falho, não minto com aquilo que prometo. Não volto atrás. E é nesse sentido, meus irmãos, então, que Deus faz o povo se lembrar daquilo que Ele já havia feito, se lembrar do passado. E eu quero chamar agora a Segunda Igreja Batista em Pedro Canário. Meus irmãos, eu conheço as suas lutas, eu conheço as dores dos irmãos, algumas delas. Já sofremos juntos, mas também já nos alegramos juntos. Mas de uma coisa nós temos plena convicção. Nós podemos olhar para trás e podemos contar as maravilhas que Deus já fez por nós. Nós podemos olhar para trás e ver que o Senhor, em muitos momentos, nos carregou no colo, nos tomou pelas suas boas mãos. E talvez eu esteja falando para você nessa noite, meu amigo, que está também conosco nesse culto. Você que também está hoje passando por uma luta, por um momento difícil, eu quero dizer para você a palavra que iniciei dizendo, palavra do Senhor, não temas, porque o Senhor é contigo. Entrega o teu coração para Jesus, experimenta a alegria de ter o Senhor cuidando de você em dias bons e em dias maus. Experimenta a alegria de ver o Senhor te conduzindo a sua história, conduzindo a sua família, conduzindo os seus negócios, conduzindo a sua casa, conduzindo a sua vida por caminhos que Ele tem, e esses caminhos são bons e são perfeitos, porque tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito para nós. E ainda, meus irmãos, em último lugar, Deus, além de fazer o povo olhar para trás e se lembrar do que Ele já fez, Deus o chama agora a olhar para o futuro. Verso de número 5 do capítulo de número 43 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Deus estava aqui, meus irmãos, se comprometendo com o povo de um dia ajuntá-los de novo. Ou seja, creiam que eu tenho um futuro melhor para vocês. Creiam, vocês que estão exilados, vocês que estão agora vivendo uma situação adversa, creiam que eu tenho um futuro melhor para vocês. Eu tenho algo melhor reservado para vocês. Eu tenho bênçãos reservadas para a vida de vocês. Quero lembrá-los de que esse futuro pode ser vivido ainda aqui nessa terra. E Deus tem poder para fazer isso, meus irmãos. E Deus tem poder para fazer infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus para nós essa noite é que nós olhemos para o futuro com esperança. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Eu sei que não é fácil quando nós olhamos e temos no seio da igreja, no seio da família e na nossa própria vida o risco da enfermidade ou a enfermidade que já se instaurou. Eu sei que não é fácil, queridos, quando a gente se depara com situações que nos fazem olhar para trás e nos causam medo. Eu sei que não é fácil. Mas o que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é que nós temos um Deus que garante o nosso futuro. Nós temos um Deus que nos chama a olhar para frente, um Deus que diz assim: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês. São planos de paz e não de guerra. E esses planos são para dar para vocês aquilo que vocês esperam. Meus irmãos, Deus olha para Israel e diz assim: eu aponto para um futuro cheio de esperança e de paz. Eu aponto para um futuro que há de revelar as maravilhas que eu vou fazer no meio de vocês. Eu quero, nessa noite, meus irmãos, dizer para vocês de que Deus pode e Ele age sim, apontando para nós um futuro terreno, um futuro de esperança no que diz respeito ao nosso amanhã, no que diz respeito ao nosso daqui a pouco, no que diz respeito à segunda-feira, à terça-feira, à quarta, à quinta, à sexta-feira. Mas Deus também nos chama a olhar para o futuro na perspectiva da eternidade. Deus nos chama a olhar para o futuro na perspectiva da eternidade. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa pátria não é aqui. Nosso prêmio, diferente do prêmio de Israel, não era uma terra. Nosso prêmio, diferente de Israel, não era apenas uma terra que emanava leite e mel. Nosso prêmio, queridos, é uma eternidade assentado na mesa com o Pai. Nosso prêmio é uma eternidade sentado com Jesus Cristo, glorificando o seu nome, exaltando e bendizendo o seu nome. É lógico, meus queridos, que nós podemos dizer que moraremos numa terra ou numa nova terra. Sim, podemos dizer à luz do que nos diz a palavra, mas o que mais nos anima é saber que nós passaremos a eternidade com o Senhor, que um dia, queridos, aconteça conosco o que acontecer nessa vida, nós fecharemos os olhos aqui e o abriremos na presença do Pai, e ali com Ele veremos todos aqueles que nos antecederam, todos aqueles que foram chamados por Ele, pela sua vontade, pela sua soberania, todos aqueles que, como nós, aqui na terra, decidiram servi-lo, adorar a Jesus e viver com Jesus de todo o coração. Portanto, meus irmãos, nessa noite, nós somos convidados por Deus a olharmos para o futuro, sim, pois em Cristo esse nosso futuro pode ser e há de ser muito melhor, mas sobretudo nós somos chamados por Deus a olharmos para a eternidade. Aleluia, meus irmãos, a olharmos para a eternidade, porque foi para ela que nós fomos criados, para vivê-la na presença do Pai, para vivê-la na presença do nosso bom Deus, para vivermos alegremente, com a certeza plena, meus irmãos, de que um dia nós haveremos de adorar o Cordeiro. Um dia nós nos ajuntaremos ao coro celestial e bendiremos o nome do Senhor. Termino, queridos, dizendo: não temas, porque o Senhor é contigo. Ele sabe exatamente de onde você veio, sabe quem você era, sabe das lutas que você já viveu, sabe dos pecados que você já cometeu. Ele te conhece, meu querido, e me conhece pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Eu fico imaginando, meus irmãos, nós somos mais de 7 bilhões e 200 mil pessoas nesse mundo. E Deus conhece a cada um pelo nome. E Deus é capaz de dizer assim: Antônio Moreira mora em Pedro Canário. Antônio Oliveira mora em Pedro Canário. Deus é capaz de olhar e dizer assim: Miguel e Edmar moram em Pedro Canário, são meus filhos. Deus é capaz de olhar agora e dizer para você, Tiago
mora em Pedro Canário. E aí nós temos dois, né? Os Tiagos moram em Pedro Canário. Sabe por quê, meus irmãos, que esse Deus é capaz de agir assim? Porque nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. Ele conhece perfeitamente o nosso passado, mas Ele aponta para nós, dizendo para olharmos para o futuro, e diz para nós que lá nesse futuro, que nós ainda não conhecemos, Ele já está nos esperando. Sabe, meus irmãos, Deus prepara o nosso futuro. Quando nós chegamos lá, Ele já está lá, com tudo preparado. E eu quero te desafiar nessa noite a confiar nesse Deus, a manter viva a sua fé, a manter viva a sua esperança, a não desanimar, a olhar para Deus na perspectiva e na certeza plena de que Ele tem o melhor para a sua vida. E você que ainda não teve uma experiência com Jesus, mas está nos ouvindo nessa noite, você também pode ter essa certeza. Você também pode ter essa convicção. Você também pode ser alguém, né, que pode olhar e dizer assim, olha, Deus me conhece pelo nome, eu pertenço a Ele. Ele conhece o meu passado já foi perdoado. E agora Ele me aponta para o futuro e o meu futuro está na eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe. Que Ele complete, meus irmãos, o nosso coração, a sua poderosa e bendita palavra. Que Ele encha o coração dos irmãos de esperança, de alegria e de paz. Que os irmãos não se deixem abater, que os irmãos prossigam firmes, fazendo a obra do Senhor, sabendo, meus queridos, que o trabalho de vocês nele não é e jamais será em vão. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos agora. Essa é a oportunidade que você tem de lançar sobre Ele as suas ansiedades, de dizer para Ele quais são as suas dores. Essa é a oportunidade que você tem de dizer, Senhor, socorre-me, ajuda-me, acrescenta a minha fé, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Esse é o tempo, meu querido. Esse é o tempo, meu amigo, você que nos ouve, de também poder dizer para Jesus, Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim, e a partir daí me dá essa alegria, me dá essa paz, me dá essa confiança, me dá essa certeza de futuro. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por Tua palavra que foi pregada, Senhor, agora aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz e que através, ó Pai, do Teu Santo Espírito, essa palavra possa se tornar compreensiva a cada um de nós e que ela alcance os nossos corações, que aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, vivendo aflições, que possam ser revigorados pelo Senhor nas suas forças, na sua esperança, na sua alegria. Deus, aqueles que estão internados nos hospitais agora, Pai, continua visitando, continua cuidando, ó Pai, no nome de Jesus. Continua operando os milagres, ó Pai, que nós não podemos fazer. Atenta, Senhor, para a oração do Teu povo aqui na Tua casa. Atenta, Senhor, para a oração do Teu povo que está espalhado pela face da terra. Ó Deus, ouve as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles enfermos, ó Pai, que estão nos leitos, nas UTIs, que não lhes falte o medicamento, que não lhes falte o cuidado, que não lhes falte, ó Deus, a boa mão do Senhor sobre eles, que o Senhor envie anjos, ó Deus, para falar com eles, pessoas da parte do Senhor que vão se tornar anjos na vida daquelas pessoas, médicos, enfermeiros, gente que cuida da limpeza, gente que vai ali, ó Deus, onde nós não estamos podendo ir nesse tempo e possa levar uma palavra de esperança e de alento para aqueles que estão aflitos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja salvação nessa noite também, por vidas que haverão de reconhecer Jesus como seu Salvador, por gente, ó Deus, que vai olhar para a sua vida, vai olhar para o momento em que está vivendo e está desesperado, está sem alento, está sem saber o que fazer, mas nessa noite ouviu que não precisa temer, porque o Senhor é com ela, ou pode ser com ela, que, ó Deus, hoje seja a noite de entrega, uma noite onde vidas haverão de dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim, e assim, ó Deus, seus nomes sejam escritos no livro da vida. Dá-nos uma semana abençoada, cuida de nós, Senhor, e acalma o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos em Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Espero que esse tempo passe para que nós possamos nos ver, para que possamos estar juntos, para que possamos nos abraçar. Mais uma vez, minha gratidão
a Deus, gratidão também ao pastor Francisco, que nos possibilitou essa oportunidade de estar nos dirigindo aos irmãos essa noite, pregando a palavra. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a Patrícia e também aos seus filhos, que Deus continue cuidando de vocês. E quanto a vocês, igreja, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, permaneça e continue sobre a vida de cada um de vocês. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração, e a gente faz isso no nome precioso de Jesus. Amém. Um grande abraço, meus irmãos.